242, o profeta, ele minuciosamente, ele vai contando para nós isto. Ele vai contando para nós isto. E aqui, toda essa parte da era de Sardes, ele estava tentando explicar o que é o seu nome ser riscado do livro da vida. E tem duas situações onde seu nome pode ser riscado do livro da vida. Numa situação, é igual de Judas, vai para o inferno. E numa situação, você pode ser riscado, mas você não vai para o inferno. Você volta depois, como ele mostra aqui, que no período milênio, eles estão de volta na economia de Deus. Depois você leia lá com paciência em casa e você vai ver que realmente isso acontece. Ele fala isto, mesma coisa no livro chamado O Sétimo Selo, na mensagem O Sétimo Selo. Eu quero ler para vocês. Agora, falando dessas duas tribos. Então vamos lá, classe. Quais são as duas tribos que faltam entre aqueles que recebem o Espírito Santo depois do período da tribulação? Dan e Efraim, correto? Memorizaram? Dan e Efraim. Aí aqui no sétimo selo ele diz assim, o que aconteceu? Falando de Dan e Efraim. Elas foram purgadas durante o terrível período da tribulação. Foram purgadas. Agora, se Deus vai purgar esta virgem, agora ele começa a falar da virgem Nécia. Se Deus vai purgar esta virgem, que era uma boa mulher, mas simplesmente falhou em obter o óleo na sua lâmpada, e ele vai purgar ela através de perseguição lá. E ele coloca estas duas tribos lá pela mesma coisa, e purga elas durante o período da tribulação. Deixa eu parar aqui e fazer um comentário. Irmãos, então não resta dúvidas. Essas tribos estão na terra hoje, de Dan e Efraim. Eu não sei quem é, mas está lá alguns judeus que fazem parte. E eles vão entrar no período da tribulação, vão sofrer e não vão receber o Espírito Santo. Amém? Não vão receber. Aí você diz assim, o que Deus vai fazer? Então agora vai lançar eles para a morte? Não, Deus não vai fazer isso. Vamos ver o que Deus vai fazer com eles. É uma purgação, é um juízo que cai. Mas vejam, olhem aqui. Aqui surgem os 144 mil, depois da purgação de Israel, e aqui também surgem as virgens nécias. Elas surgem com vestes brancas nelas. Está vendo como perfeito é? Assim como Jacó, no tempo da sua angústia, ele sabia que ele tinha cometido um erro, mas ele passou por um tempo de angústia porque ele tinha cometido um erro contra seu irmão Esaú. Ele tinha enganado para conseguir o seu direito de primogenitura, mas ele passou por uma purgação antes de ter seu nome mudado de Jacó para Israel, o qual é um tipo da ordem de Deus, tipificado hoje. O que o profeta está dizendo para nós é que estas duas tribos são purgadas, nós lemos aqui, durante o período da tribulação, e aparecem no milênio. E ele está fazendo um paralelo, deixa eu achar para vocês aqui, ele está fazendo um paralelo, hoje nós vamos com bastante atenção, esse assunto, irmão, causou o maior, pensa numa explosão atômica que causou aí. Então agora nós vamos enriquecer o urânio melhor ainda para dar uma explosão maior. Essa é a nossa intenção. Para destruir espíritos de incredulidade, não é? Deus é destruidor de espíritos de incredulidade, eu gosto disso. Eu não estou falando nos outros, não, estou falando em mim mesmo. É os pensamentos, as teorias. E Deus vem e ele realmente destrói esses pensamentos, as teorias, não é? E vamos ver se eu consigo abrir aqui o sétimo selo, que está muito devagar, vamos abrir no meu telefone. Eu faço questão de ler isso aqui para vocês. Vamos minuciar. Eu não ia minuciar tanto, mas agora eu sinto que devo fazê-lo, não é? Não é a nossa classe aqui? Bem tranquilo, sábado, está frio lá fora, não tem nada para fazer mesmo, vou ficar aqui dentro, está gostoso. E nós vamos ver esta parte. Aqui, vamos procurar isto. Me dá só um minutinho aqui.
Vou achar essa citação. Isto. Parágrafo 214. Ele diz assim, ó, deixa eu ver o que eu tinha lido para vocês. Eu tinha lido no 226. No 214, um pouquinho antes, ele lê sobre qual foi o crime deles para perder, receber o Espírito Santo. Eles adoraram aqueles bezerros há 2.500 anos atrás. Adorador de bezerro. Todo ano tinha 2 reuniões anuais de ministros lá, não sei o que era, que tinha que ir e tinha que adorar aqueles bezerros, não é? Enfim, não vamos entrar em detalhes. Aqui no 214, vejam, Efraim em Betel e Dan, eles estabeleceram ídolos e eles saíam para adorar isto. E aqui nós estamos já quase na era do milênio e Deus ainda se lembra daquele pecado. Deus falou, lembra que vocês adoraram os bezerros lá, a tribo de vocês? Então agora vocês não vão receber o batismo do Espírito Santo. Mas Senhor, e agora? Eles são... Dan e Efraim, só para sua informação, eles são um dos patriarcas. Não tem 12 patriarcas? Dan é um e Efraim é outro. Aí Deus agora eu não quero mais, eu vou remover eles. Deus não faz isso, irmão. Se você é filho de Deus, Ele não vai te remover, mas você vai ter que pagar uma pena. Vocês entenderam? O que ele faz? Não, eu não vou tirar eles da minha economia. Eu vou deixar eles pagar uma pena e depois eu boto eles aqui no período do milênio para viver no milênio também. Mas nada de Espírito Santo para eles, aquela coisa especial de andar perto da noiva. Não, isso aí não. Isso aí não. Isso aqui é só para os 144 mil. Só para os 144 mil. Deixa eu achar, tem mais uma que eu quero ler para vocês. No parágrafo 221, diz assim, 220. Mas notaram aqui que eles foram apagados debaixo do céu. Não no céu, debaixo do céu. Quer dizer, por terem cometido este pecado. Debaixo do céu, onde não tinha sacrifício imediato que poderia lhes dar o Espírito Santo para permitir ver estas coisas. Está falando de Dan e Efraim. Mas ele fez assim mesmo porque ele era egoísta. Mas Ezequiel, em Ezequiel 48, que fala do período do milênio, mas em Ezequiel, na sua visão no milênio, ele vê elas de volta em perfeita ordem. Ezequiel, se você quiser ler, se você quiser anotar, está, para economizar tempo, está em Ezequiel 48, do 1 ao 7 e também do 23 ao 29. Ezequiel viu estas 2 tribos novamente, exatamente em ordem. E também em Apocalipse 14, elas estão em ordem. Espera aí, irmão, espera aí. Eu quero bem, olha, com calma, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Muito bem. Então, eles não fazem parte dos 144 mil, certo? Amém? Está escrito lá, vocês viram em Apocalipse 7, não fazem parte dos 144 mil. Então, quer dizer que eles não fazem parte dos servos, os eunucos ali, que vão servir a noiva. Muito bem. Que mais? Bom, o profeta disse ali que eles vão estar aqui no período da tribulação, não disse? Eles vão ser purgados no período da tribulação. Ele não disse isso? Disse. Muito bem. Que mais? Bom, então vamos pensar um pouquinho. Vamos colocar 2 mais 2. Eles vão estar aqui no período da tribulação. Eles não fazem parte dos 144 mil. Então, vamos tentar descobrir como é que esse grupo, essas 2 tribos, aparecem no milênio. Como? Se você eliminar tudo, morrer tudo que for fora dos 144 mil, certo? Se todo mundo vai morrer, fora os 144 mil, vai morrer todo mundo, não vai sobrar nada, só tem 144 mil e a noiva no milênio. Bom, como que aparece Dan e Efraim lá? O profeta disse que elas passam pelo período da tribulação, vocês viram ali, né? Tem que ser purgada no período da tribulação. Nós sabemos que a ressurreição, a primeira ressurreição, só pertence à noiva. Ninguém mais é ressuscitado, viu, irmão? Porque tem aí uns pensamentos de um grupo de pessoas que diz que os pagãos vão ser ressuscitados para viver no milênio. Não achei isso na minha Bíblia, lugar nenhum onde está escrito isso aí. Que a Bíblia diz que esta ressurreição é só para nata. Aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão. Deus trará eles com Cristo. É eles que vão ressuscitar. Agora, você acha que... Bom, aí Dan e... Não, peraí, vamos pensar então. Dan e Efraim morreu lá atrás,
E por que eles cometeram? Não, eles adoraram bezerro. Não, mas daí Deus vai ressuscitar eles para viver no milênio? Você acha que está certo isso? Não, não está certo isso. Pode falar, não está certo. Deus não vai fazer isso aí, não. Eles adoraram os bezerros, cometeram idolatria, morreram e morreram lá para trás. E os descendentes estão vivos. E os descendentes estão na terra. Israel já está na Palestina e Deus vai purgar eles. Vai purgar eles. Por que é tão importante, irmão Billy, nós falarmos disto? Porque aqui no sétimo selo, quando o profeta fala de Dan e Efraim, versus os 144.000, ele assemelha, tipifica, compara Dan e Efraim com as virgens nécias. Em outras palavras, os 144.000 também têm virginécia. Vocês entenderam? Isso aqui revela tanta coisa. Mas, primeiro, é da mesma economia. É tudo um irmão, parente, irmão. Então não é um negócio lá longe, lá um ismaelita, um edomita, um sei lá o quê, uns negócios mais distantes. Não, o negócio está mais perto. Revela tanta coisa isso aqui. Segundo, Deus não vai matar eles, não. Será que eu posso usar a palavra perrengue aqui em cima? Só para vocês entenderem melhor, vamos passar um perrengue terrível, tenebroso. Por quê? Nós vamos descobrir, meus amados, olha, isso aqui, eles estão cumprindo uma pena. Eles estão cumprindo uma pena. E tem todo tipo de pena, irmão. Tem pena que você tem que ficar preso. Tem outras penas que você fica sob vigilância, tem que usar a tornozeleira. Outras você tem que comparecer, não sei quantas vezes lá na delegacia. Tem todo tipo de pena, depende do crime que você cometeu. E tem crime que é digno de morte mesmo, mas tem crime que não. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tinha uma mulher na Bíblia chamada Tamar, e ela era nora de Judá. E Judá tinha 3 filhos, e os filhos de Judá, porque não agradavam a Deus, morreu o primeiro, morreu o segundo, aí ficou o mais novo, e Judá não quis, porque lá a lei dizia que o irmão tinha que suscitar semente para a mulher do irmão falecido. E ele não quis dar o seu filho porque ela era uma gentia, tipo assim, não, eu não vou fazer isso aí não. Aí vocês conhecem a história, ela se vestiu de prostituta, foi lá, sabia que Judá tinha suas fraquezas, né? Bom, a Bíblia não esconde nada não, irmão. A Bíblia conta tudo para nós. Tem gente que esse negócio, não, porque não pode falar. Deus falou tudo, de Davi, falou de Adão, falou de Eva, e quer saber, ele fala de você também. Ele sabe tudo que você fez. Sabe tudo que está tudo escrito, ele vê o que você faz no secreto, as suas conversas, os seus pensamentos, as suas traições, os adultérios, as mentiras, as trapaças, as fofocas, o tanto que você fala mal das pessoas. Deus está vendo tudo, está tudo escrito. É melhor aplicar o sangue de Jesus passar essa borracha aí, viu, irmão? Porque senão não vai ter chance. E essa mulher, você sabe que ela fez vamos dizer assim, ela fez uma tramóia para ajudar, né? Fez uma tramóia para ajudar. Ela se vestiu o rosto e não viu que era ela, etc. e tal, e ela ficou grávida de Judá, direto, quer dizer, era para ser da semente de Judá através do filho, mas não através dele. E essa coisa sempre foi considerada um absurdo à vista de Deus, que uma nora dormir com o sogro, é o sogro no caso, né? Mas sabe o que aconteceu? Ela teve 2 filhos. Zerá era o nome de um e Pérez era o nome de outro. E esses 2 filhos é o que deram sequência na linhagem de Judá. Porque se não fosse ela ter feito isso, ia acabar ali a semente de Judá. E desses 2 filhos, quando passou 10 gerações, depois que nasceu, passou 10 gerações, sabe quem que era o descendente depois das 10 gerações? Davi. Davi era descendente desse ato incestuoso aí, como que você quiser chamá-lo. Mas o que acontece? Olha só, irmão. Deixa eu usar esses termos para a gente entender melhor. É como se fosse um jogo de xadrez. Você vai perder uma peça,
Mas para ganhar o jogo. Você entendeu? Eu falei, olha, Deus pensou assim, eles vão ser considerados bastardos, porque o bastardo ficava 10 gerações fora da congregação. Então Israel não podia ter rei, porque a promessa dizia, o rei tem que ser de Judá, o cetro não se apartará de Judá. Muito bem, mas agora esta linhagem, ela está contaminada, ela está debaixo de sentença. Então Deus ficou esperando, então vou esperar limpar. Quando limpar, eu trago de volta. Quando Judá aparece, tinha acabado de limpar. Então, por isso que Davi dizia tais coisas, em pecado concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Ele sabia da linhagem dele, ele sabia de onde que ele estava vindo. Mas ele sabia que Deus também tem a capacidade de limpar, é um clorox. Irmão, eu penso o seguinte, não tem pecado que Deus não possa perdoar. Deus é capaz de virar o mundo de ponta cabeça para resolver o teu problema. Depende da sua fé. Se Deus falasse para mim assim, olha, vai mostrar um livro aqui para mim, mostrar esse livro, está provado por DNA, por tudo, que você é um filho de uma prostituta e não tem jeito, tudo que não presta, sabe o que eu ia fazer? Eu falei, eu vou servir Deus do mesmo jeito. Eu amo Ele, se Ele quiser me mandar para o fogo, então pode me mandar, eu vou servir, eu adoro a Deus, eu amo a Deus. Não tem nada que, Paulo disse, não tem nada que pode nos apartar do amor de Deus, nada. Irmão, o que ele vai fazer com você é problema dele, é da conta dele. Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Vai que eu chego lá e eu tenho uma surpresa. Eu não sei. Eu estou aqui empolgado e tal, mas vai que chega lá e fala, meu filho, você achou, mas não vai ser não. Vou mandar você lá para baixo. Eu vou fazer o quê? Uma coisa eu sei. Ele não cometeu erro no julgamento dele. É eu que cometi. Então vamos confiar nele, irmão. Melhor confiar nosso destino na mão dele do que no nosso. Dá um descanso tão grande, irmão. Falou, Senhor, estou nas tuas mãos, faça comigo o que o Senhor achar agradável. Estou aqui, Senhor, eis-me aqui. E aí nós caminhamos com leveza, irmão, é gostoso. Fala, Senhor, estou nas tuas mãos, estou à mercê de ti, não é? Então, o que Deus vai fazer com essa tribo é a mesma coisa. Falou, olha, não, eu não vou descartar eles. Não vou descartar eles. Só que é o seguinte, eles vão ter que cumprir uma penalidade. Se até os demônios, irmão, até os demônios que cometeram a desobediência lá no céu, também estão em condicional? Você sabia que os demônios estão em condicional? Sim, receberam um indulto aí por volta da Segunda Guerra Mundial para sair. Porque Deus precisava de uns agentes, uns caras do mal mesmo, para punir algumas nações aí, falou, então solta eles. Porque esses bichos são ruins. Quando Deus quer fazer uma missão, falou, solta eles lá. Dá um indulto de Natal para eles. E solta eles na rua e eles... E aí, você está vendo o que eles estão fazendo aí, não é? Só que é o seguinte, antes deles saírem, Deus fala assim, é o seguinte, quando você chegar perto de um que tem um selo na testa, você não mexe com ele, não. Pode pintar e bordar, pode fazer o que você quiser. Mas com esses que tem o selo na testa, não. Aí quando ele está saindo, ele falou, peraí, tem mais um detalhe. Tem uns que não têm o selo na testa, mas não é para mexer com eles também. Mas dá uma surra neles, pode bater neles. Bate à vontade, só não mata eles. Esse é Dan e Efraim. Não mata eles, viu? E eles são obedientes, irmão. Essa bicharada aí faz do jeito que o mestre manda. Não é bom estar na mão de Deus, irmão? Oh, maravilha, esse Deus é maravilhoso. E aí Deus vai dar umas pancadas, vai bater, vai judiar, merece, irmão, merece. Igual nós vemos aqui, no quinto selo, aqueles judeus, né, cheios de justiça, esses que estão lá no céu, né, que já morreram lá na mão do Hitler, do Hermann Göring, né, do Eichmann, pessoas tenebrosas, terríveis. Eles estão lá, cheios de justiça. Eu guardava seus mandamentos, ó grande Jeová, porque o Senhor não julga, porque sou uma pessoa tão justa, tão certa. Quando você vê esses irmãos que falam que é justo, que é certo, irmão, corre. Quando você vê esse que fala que não, Senhor, é misericórdia, eu não sou não, mas eu estou lutando. Esse é bom. Lembra da parábola de Jesus lá, e o publicano batendo no peito, não é? Senhor, misericórdia, e o outro de pé olhando e falou, olha que miserável, esse é pecador. E Jesus disse, pecador é você, rapaz. É melhor nós nos humilharmos, irmão. Nós não somos ninguém, nós não somos nada. Misericórdia. Nenhum de nós temos condições, não, de chegar na presença de Deus. Nós estamos aqui por causa do sangue dele, irmão. É o sangue dele, nós não temos condições.